Olá, nono ano. Nós vamos começar os nossos estudos de orações subordinadas substantivas, que será dividido em 3 partes, e nessa primeira nós vamos conhecer as orações subordinadas substantivas subjetiva e objetiva direta. Primeiramente, nós vamos relembrar o que são orações subordinadas. São aquelas que se relacionam a uma oração principal e exercem determinada função sintática. Quando nós estudamos as orações subordinadas adjetivas lá no comecinho do bimestre, nós vimos que elas exercem função sintática própria do adjetivo, ou seja, elas exercem função de adjunto adnominal. As orações subordinadas substantivas exercem as funções sintáticas próprias do substantivo, que são elas: sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal e aposto, que são as funções que um substantivo desempenha na oração. As orações subordinadas substantivas são introduzidas geralmente pelos conectivos que ou se, que nós chamamos de conjunções integrantes. Vamos entender um pouquinho mais no exemplo abaixo. Na primeira oração, é importante o respeito à cultura de outros povos. Primeira coisa que a gente faz ao analisar as orações é encontrar o verbo. Então, aqui eu encontrei o verbo verbo ser. Não tenho nenhum outro verbo, que significa que é um período simples. Eu só tenho uma oração. Quando eu tenho essa estrutura, verbo de ligação mais predicativo sujeito, eu sei que eu tenho uma oração de predicado nominal. Se eu tenho um verbo de ligação e um predicativo de sujeito, como eu vou identificar o sujeito da oração? É o que a gente faz desde o 5º, 6º ano, quando quer identificar o sujeito. A gente pergunta para o verbo: o que é importante? O respeito à cultura de outros povos. O núcleo do nosso sujeito é respeito. O respeito é importante. Então, entendemos essa primeira análise de oração. Na segunda oração, vamos fazer o mesmo, identificar primeiramente os verbos. Só que tem um detalhe. Aqui eu tenho 2 verbos. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho um período composto por 2 orações. Já achei a oração principal. É importante. Começamos a analisar a oração principal. Eu tenho um verbo de ligação mais predicativo de sujeito, igualzinho ao exemplo de cima. Então, eu tenho que saber cadê o sujeito. Pergunto para o verbo, para o predicado. É importante. O que é importante? É importante que se respeite a cultura de outros povos. Então, eu tenho uma oração, porque ela se organiza em torno de um verbo que foi introduzido por um conectivo. O quê? Subordinada, porque ela depende da oração principal e exerce função sintática
é a primeira. Substantiva, porque ela exerce uma função própria de substantivo. E subjetiva, porque ela exerce função de sujeito em forma de oração subordinada. Nós vamos conhecer mais sobre essa oração no próximo slide. Vamos iniciar pela oração subordinada substantiva subjetiva, que é aquela que exerce a função de sujeito do verbo da oração principal. E ela possui 4 estruturas básicas de oração principal, que nós vamos aprender para poder identificá-la de melhor forma, mais facilmente. Na primeira, a oração principal é composta por verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Vamos atentar para um fato. Geralmente, quando eu tenho esse tipo de oração, ela começa pelo predicado, é uma oração em ordem inversa. Então, na maioria das vezes, ela vai começar pelo predicado. Então, nós temos aqui o que é verbo ser, que é um verbo de ligação. É aquele que liga o sujeito à sua característica. E urgente, que é um adjetivo, uma característica do sujeito. Desde que nós iniciamos os estudos de oração, lá no 6º ano, o que fazemos para identificar um sujeito da oração? Nós perguntamos ao predicado. Então, nós perguntamos, o que é urgente? É urgente que se combata a pedofilia. Se fosse um substantivo, seria, é urgente o combate à pedofilia. Mas como se trata de uma oração, então nós temos uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Se fosse um substantivo, seria apenas sujeito. Na segunda estrutura, nós temos, antes da oração subordinada, uma oração na voz passiva sintética, que é composta por um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto, mais a partícula apassivadora se. Então, temos aqui o verbo na voz passiva sintética. Sabe-se. Lembrando que voz passiva é quando o sujeito sofre a ação do verbo. Então, sabe-se. Nós temos saber, que é um verbo transitivo direto, mais a partícula passivadora. Sabe-se o quê? Que o culpado morrera. Então, essa oração faz as vezes de sujeito, também é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Na terceira estrutura, nós temos a oração principal formada pela voz passiva analítica. A voz passiva analítica é formada pelo verbo ser, mais o particípio passado do verbo principal. Então, nós temos aqui foi, que é o verbo ser, né? Passado do verbo ser, mais o dito, que é o particípio passado do verbo dizer. Novamente, perguntamos ao predicado, o que foi dito? Que o culpado morrera. Então, a oração que o culpado morrera tem a função de sujeito do verbo da oração principal. Também é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Quarta e última estrutura, verbos intransitivos na terceira pessoa do singular. O que são verbos intransitivos? São aqueles verbos que não necessitam necessariamente de complementos. Então, vamos lá. Parece que vai chover. Parece é um verbo intransitivo. O que parece? Parece o quê?
que vai chover. Então, a oração que vai chover também faz as vezes de sujeito da oração. Então, uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Nós temos sempre que atentar para as estruturas básicas da oração principal. Bom, passamos agora para a oração subordinada, substantiva, objetiva direta, que é aquela que exerce função de objeto direto do verbo da oração principal. E nós temos duas estruturas básicas de oração principal para esse tipo de oração. Na primeira, a gente tem sujeito e o verbo transitivo direto. Vamos analisar. Todos querem que você tenha sucesso profissional. Oração principal. Todos querem. Eu tenho o sujeito e o querem, o verbo querer, que é verbo transitivo direto, ou seja, o complemento dele não tem preposição. Todos querem. Todos querem o quê? Que você tenha sucesso profissional. Então, eu tenho aqui a conjunção integrante e se trata de uma oração funcionando como objeto direto, complemento do verbo querer. Então, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Na segunda estrutura, eu tenho sujeito, verbo transitivo direto e indireto e objeto indireto. O que é um verbo transitivo direto e indireto? Aquele que admite os dois complementos, com e sem preposição. Então, vamos lá. Helena disse a Sofia que faria o dever de casa. Eu tenho o sujeito, que é quem está realizando a ação da minha oração, que é a Helena. Tenho um verbo transitivo direto e indireto, que é o verbo dizer. Quem diz, diz alguma coisa a alguém. Tenho aqui também já o objeto indireto, que é a Sofia. Eu tenho a preposição a e Sofia, que é o complemento. Mas o que eu disse a Sofia? Eu já achei o verbo e o objeto indireto. Então, que faria o dever de casa é o objeto direto do verbo dizer. Então, nós temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Agora, vamos fazer alguns exercícios. Eu peço que vocês copiem esses exemplos no caderno para poder identificar as orações. Então, vamos lá. Classifique as orações subordinadas substantivas abaixo. Letra A. É preciso que cada um assuma suas responsabilidades. Primeira coisa que nós devemos fazer: identificar a oração principal e separar da subordinada. Então, eu tenho duas orações. É preciso que cada um assuma suas responsabilidades. Identifiquei aqui na letra A. Aí, agora eu vou para a letra B. Confesso que sua visita me surpreendeu. Já separei as duas orações. Na letra C. Convém que haja paz. E na letra D. Eu acho que necessitamos de paz. Vamos começar a resolver agora a letra A. Eu encontrei aqui o verbo de ligação, verbo ser, mais um predicativo de sujeito. É preciso.
Quando eu tenho essa estrutura de oração, eu preciso buscar quem é o sujeito. Então, que cada um assuma suas responsabilidades é o sujeito da oração. Logo, uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Na letra B, oração principal. Confesso. Eu tenho um sujeito desinicial, porque eu sei que o eu está ali, mas ele não está expresso na oração. Então, eu tenho um sujeito oculto, elíptico ou desinicial. Mais o verbo transitivo direto confesso. Me confessa alguma coisa. Confesso o quê? Que sua visita me surpreendeu. Então, a segunda oração é o objeto direto da primeira. Então, a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Letra C. Convém. O verbo convir é um verbo intransitivo. Mas o que convém? Que haja paz. A segunda oração, que haja paz, funciona como sujeito da primeira. Então, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. É só observarmos as 4 regrinhas de estrutura básica que nós vimos anteriormente. Não tem muita dificuldade. E na letra D? Eu acho. Tem um sujeito simples, mais verbo transitivo direto. Quem acha, acha alguma coisa. Eu acho o quê? Que necessitamos de paz. Então, a segunda oração funciona como objeto direto do verbo achar. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Bom, espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado da aula. Estudem bastante, cuidem-se, leiam, fiquem em casa, se possível. Eu estou com saudades e espero que em breve nós possamos estar juntos novamente. Tchau!